Então, estômago, motilidade, vamos ver primeiro, divisão anatômica do estômago, a divisão histológica, já conhecem, funções do estômago, algumas são óbvias, outras não, motilidade, que é atividade contrátil, reflexo gastroileal e gastrocólico, reflexo vagal ou vago-vagal, vamos ver por esse nome, regulação nervosa do esvaziamento gástrico, regulação endócrina do esvaziamento gástrico, e o que é o tal do vômito, também chamado de emese, né? Droga antiemética evita o vômito, droga emética promove o vômito. Antiemética inibe o vômito, emética estimula o vômito. Então, assim, divisão anatômica, vocês têm nesse estômago 2 traços, um amarelo em cima e um azul esverdeado embaixo. Então, aquela região de cima é chamada de fundo, serve de armazenamento de alimentos. A maior parte é o corpo, no limite entre as duas, grosseiramente falando, né, entre as duas linhas, a amarela e a azul esverdeada, e no fundo, a porção final, caudal, é a região antropilórica, ou região antral ou região pilórica. Região antropilórica, ou região pilórica, ou região antral. Tá? E você tem ali o pilórico, que é um esfíncter muito potente, de forte capacidade de contração, que limita a passagem do conteúdo do estômago para o duodeno. Tá? Todo o conteúdo estomacal é chamado de quimo. Todo o conteúdo estomacal é chamado de quimo. Aqui você tem um abomásico, o estômago verdadeiro, igual que monogástricos, né? Esse abomaso é de abomaso, justaposto ao omaso, abomaso, justaposto ao omaso. Sim? Se encontra em ruminantes e pseudo-ruminantes. Então, lá em cima, abomaso, estômago verdadeiro, no estômago, nos ruminantes, e pseudo-ruminantes, que são os camelídeos. Camelo, dromedário, llama, guanaco, alpaca e vicunha. Tá? Notem que vocês têm a primeira região, aquela letra F, bem à esquerda, é a região fúndica. Ela contém as glândulas que fazem secreção de enzimas, ácido clorídrico e fator intrínseco da vitamina B12. Vamos ter uma aula só sobre essa vitamina B12, bem importante para a divisão celular, vitamina B12. Tá? Fator intrínseco da vitamina B12. E contém 13 a 14 pregas, que pregas são elevações mesmo, são elevações, que não tem estômago de monogástricos, que aumentam a superfície de contato da secreção com o quimo, com o conteúdo que vem do omaso, que aí também já é, uma vez no estômago, chama-se quimo. Tem 13 a 14 pregas, elevações na região fúndica. O objetivo é garantir um ótimo contato entre a secreção gástrica e o alimento, tá? Conteúdo que vem do omaso. A região P é a região pilórica, ou região antral, mas chama-se pilórica em abomático, contém as glândulas mucosas e a célula G, que secreta um hormônio fundamental chamado gastrina. A gastrina estimula a secreção gástrica. Se vocês olharem aqui no número 1, lá em cima, à direita, número 1 é o piloro, a passagem do esfíncter pilórico para o duodeno. Observe a espessura da parede desse piloro em comparação com a espessura das demais regiões do estômago. É bastante espessa, tem muito músculo liso ali. Camada bem forte, né? É uma forte contração. Piloro. Bom, isso aqui vocês já viram, vamos repetir. Vocês têm, então, à direita, a mucosa, e à esquerda mostra sua constituição. O epitélio, que é unicelular, uma camada de célula só, no estômago. Uma lâmina própria, a muscular da mucosa. Né? Na submucosa, os vasos, as artérias, as veias e os vasos linfáticos, sim? Que originam e recebem os capilares. Camada muscular. A camada muscular ou muscular externa, pode ser o nome, camada muscular e muscular externa. A interna, mais interna, é músculo oblíquo, só tem estômago e abomaso, não tem intestino delgado, não tem intestino grosso, nem esôfago. É só no estômago essa camada oblíqua. Depois, a camada do meio é a circular e, por último, a longitudinal. E revestindo tudo uma camada serosa. Tá? Então, essa é a estrutura histológica do estômago. Nós vamos ver a composição das glândulas, como elas funcionam, na aula específica de secreção gástrica. Aula específica de secreção gástrica. Essas glândulas aqui é um mundo à parte. É um mundo à parte. Bem interessante. Bom, quais são as funções do estômago? O estômago de monogástricos é uma cavidade só. E nas aves, a função desse estômago se divide em 3 regiões específicas. Então, ali à direita, você tem um tubo digestivo de galinha, que vale para praticamente todas as aves, tá? Então, assim, vamos ver primeiro. Você tem ali uma fórmula que está naquele retângulo em cima à esquerda
em fundo amarelo, assim, pressão é uma força sobre uma área. Pressão é força sobre uma área. Isso é pressão, tá? Bom, então assim, vocês têm ali, naquele estômago monogástrico, 1 quilo de alimento. Sim? 1 quilo, tá? O que acontece? Com esse quilo, há uma distensão da curvatura maior. Então, o que está acontecendo? Eu aumento a área do estômago. Se eu aumento a área, sim, eu subtraindo e diminuindo, né? Eu aumento a área, eu diminuo a pressão. Se eu aumentar a área daquela fórmula, eu diminuo a pressão. Então, naquele viazinho, para uma mesma força, nesse caso 1 kg de alimento, se aumentar a área, eu diminui a pressão sobre a parede. Por isso aquela curvatura maior. Bem interessante, né? Bem interessante. Bom, essa função de armazenamento nas aves é dada pelo papo, bucho ou inglúvio. É o mesmo nome, papo, bucho ou inglúvio. Ganso não tem papo. Ganso não tem papo. Engraçado, né? Ganso não tem papo. Então, papo, bucho ou inglúvio é função de armazenamento. Nesse mesmo estômago de monogástricos, há a secreção de pepsina, que é uma protease, pepsina. Aqui a Coca-Cola perdeu, né? Primeiro foi a Pepsi, pepsina. Lipase gástrica, o ácido clorídrico, responsável pelo pH ácido do estômago, e o fator intrínseco da vitamina B12. Fator intrínseco da vitamina B12, tá? A mesma célula que produz ácido clorídrico também produz esse fator intrínseco da vitamina B12. A mesma célula que produz ácido clorídrico produz esse fator intrínseco da vitamina B12. Essa ação de secreção no monogástrico é dada nas aves pelo estômago glandular ou proventrículo, que é só uma passagem de alimento. Está imediatamente acima da moela, tá? Aquele porção do esôfago que une o papo ao estômago glandular, a porção do esôfago que une o papo ao estômago glandular chama-se canal do inglúvio. Canal do papo, mas chama-se canal do inglúvio, tá? É a porção entre o papo e o estômago glandular. Será que está bem? Então temos já duas funções, de armazenamento e de secreção. Qual é a terceira função? Uma função de trituração. Ocorre na região antral, antropilórica ou antro, é a mesma coisa. Existe uma camada importante de músculo liso na porção final do estômago, na porção caudal do estômago, ou distal, podemos dizer assim, melhor dito, que contrai ao mesmo tempo. Então, tem uma função de trituração importante. Então, a digestão mecânica, digestão é quebra. Digestão é quebra. A digestão mecânica do alimento, essa digestão mecânica do alimento acontece pela mastigação, em monogástricos, né, e pela contração da região antral. Tá? Também são duas regiões que eu tenho uma digestão mecânica. Né? Digestão química só se dá pelas enzimas. Então, nota, ele tem aquela bolinha amarela, aquilo é o quimo, né? Quando ele sofre trituração, o que acontece? O alimento grosseiro vai para trás, para fazer mistura, e o mais pastoso dessa trituração passa pelo piloro. Então, essa função de trituração engloba a mistura do alimento, o químico que retorna para o corpo do estômago, e a propulsão do alimento bem trabalhado. Então, o fato de contrair sobre esse quimo tem duas funções acopladas. Além da trituração, a mistura e a propulsão, tá? Nas aves, isso é dado pela moela. Pela moela. Nós vamos ter uma aula só sobre o tubo digestivo de aves. A moela é o estômago mecânico. Pessoal, assim, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma outra informação aqui. Tá. Assim, ó. Peixes, anfíbios, répteis e mamíferos. Peixes, anfíbios, répteis e mamíferos é monogástrico. Monogástrico. As aves é o único que tem essa divisão entre papo, estômago glandular e moela. Cada função do estômago tem um local específico nas aves. Agora, os peixes, aves, répteis e mamíferos, não consigo aqui, mamíferos, sim, é sempre monogástrico, tá? Monogástrico. Muito bem. Até aqui tá bem? Então, vamos ver motilidade. Olha que interessante. Ali você tem um tubo digestivo de um porquinho, cuja figura está mostrada ali à direita em cima, tá? Mostrando ali o seco. Em cima é o estômago, não é rim, é estômago, tá? Então, assim, a distensão do estômago, aquelas setinhas vermelhas, desencadeia o chamado reflexo gastroileal. O que acontece? Existe o relaxamento da válvula iliocecal e a contração do íleo em direção ao intestino grosso. A válvula iliocecal ela é assim, ó. As suas cúspides estão voltadas para dentro do intestino grosso. Para quê? Para evitar refluxo do intestino grosso para o intestino delgado. Por que isso? Porque a microflora que aqui gorjeia no intestino grosso não gorjeia no intestino delgado. São diferentes. Então, para evitar contaminação, o alimento vai só do intestino delgado para o intestino grosso,
e a válvula depois se fecha. As cúspides, a semelhança da glândula da válvula sigmoide, as cúspides são voltadas para o intestino grosso para evitar essa contaminação. E refluxo também, né? Conteúdo para o intestino delgado, tá? Então, a contração, a distensão do estômago... Oi? As cúspides são voltadas para o intestino grosso? Intestino grosso. E faz isso, ó. Tá? Então, a válvula está aqui, ela faz, o alimento passa daqui para o intestino grosso. Intestino delgado e intestino grosso. Depois ela fecha. Para quê? Para evitar queda de refluxo. Ela não é como a glândula, não é como a atrioventricular, que é assim, né? As cúspides são voltadas para cá para que não siga só um sentido. Intestino delgado e intestino grosso. O alimento vai embora. E evite contaminação da flora do intestino grosso para o intestino delgado. Tá, entendi. Claro? Tá? Quem é que comanda isso? Qual é o fio? Nervo vago. Então, você tem o centro da motilidade gástrica, vocês vão ver depois, centro da motilidade gástrica no bulbo, e via nervo vago acontece isso. O nervo vago causa relaxamento da válvula ileocecal e contração da porção final do ilho para o intestino grosso. Qual é o objetivo? Aquele primeiro retângulo em cima, de fundo amarelo, o objetivo: esvaziar o ilho para dar lugar ao novo conteúdo. Se o estômago está distendendo, não é só um café com leite, né? Ou um copo d'água. Se é uma extensão forte, já esvazia o conteúdo para o intestino grosso. Para quê? Para dar lugar para o alimento que virá do estômago. Alimento no estômago fica no máximo 3 horas. Alimento no estômago, assim como no abomaso, máximo 3 horas, não mais que isso. Então o fluxo é rápido, né? Bom, esse é o gasto ileal. Gastrocólico, o que acontece? Semelhança do ilho, ao relaxamento do esfíncter anal interno. Se eu tenho um anal interno, é porque tem o externo. O externo é penso, logo defeco. Quer dizer, bem controlado, o anal externo, a vontade é que vai causar esse relaxamento, tá? O anal interno não. Distender o reto, distende o anal interno. Então, a distensão do estômago lá em cima, ou lá na frente, né? Lá na frente, a figura seria lá em cima, lá na frente, causa relaxamento do esfíncter anal interno e uma forte contração do cólon distal em direção ao reto. Para quê? Para estimular o reflexo da defecação, esvaziar o intestino grosso. Então, o que acontece? Ó? Por isso que estimula a defecação para esvaziar o intestino grosso, espaço para novo conteúdo que virá. Bom, por isso que é fisiológico, depois de uma refeição grande, né, se dá vontade de fazer cocô. Isso é fisiológico. Tu entende muito o estômago, dá vontade de defecar. Ou fazer cocô, é a mesma coisa. Então, tu desencadeia um reflexo gastrocólico para quê? Para esvaziar o intestino grosso, porque vai chegar alimento que vier do estômago. Então, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Interessante, né? Quem é que começa qual é o estímulo? A distensão gástrica. Distensão gástrica. Qual é o nervo? Nervo vago, e no caso do gastrocólico, é o nervo pélvico. Vago e pélvico, na porção final, tá? Até que está bem? Bom. Reflexo vagal ou vago-vagal. Olha que interessante. Ali você tem um encéfalo de cachorro, cérebro de cachorro, e na pressão do bulbo existe o centro da motilidade gástrica. Assim como no ruminante tem o centro da motilidade gástrica. Centro da motilidade gástrica. Qual é a aferência e a eferência? Nervo vago. Então, notem, 90% das fibras vagais são aferentes. Então, o vago é um nervo com vários fiozinhos, como se fosse um fio de cabo de telefone, ou um fio de internet, vários fiozinhos. 90% deles é aferente. Leva informação das vísceras para o centro da motilidade gástrica, para que haja precisão na informação que está chegando aos centros nervosos relacionados às vísceras. Tá? Bom, então tem uma aferência do vago, e a eferência é os restantes 10%. Então, tipo vagal, 10% é a eferência, vem a ordem, tá? O que vai acontecer? Olhando lá em cima, à direita, diz assim, a distensão do estômago, nossa famosa distensão, desencadeia o reflexo vagal. Por que é chamado de vago-vagal? Também, porque a aferência é vagal e a eferência é vagal. Vago-vagal. A informação vem via vago e a resposta vem via vago. Vago-vagal, tá? Como é que começa isso? Distensão do estômago. Então, o que acontece? Vai ocorrer o nervo vago na região do fundo, causa um relaxamento do fundo, primeiro vizinho ali à direita, relaxamento do fundo para acomodação do novo alimento. Não pode ser acetilcolina ou neurotransmissor, porque a acetilcolina causa a contração do músculo liso. Qual é o neurotransmissor? Tal do VIP. Não é VIP vaporub, é VIP. Peptídeo intestinal vasoativo. Esse vasoativo quer dizer que relaxa. Vasoativo, aqui você pensaria, faz contração. Não, é o nome contrário. Vasoativo relaxa o músculo liso. Foi descoberto no intestino,
e causa relaxamento muscular, do músculo liso das vísceras, tá? E, então, o VIP é o neurotransmissor na região do fundo. O objetivo é acomodar para quê? Acomodar o alimento que está chegando. Olha que interessante, né? Vai causar, no segundo vizinho, contração da porção distal do corpo mais amplo. O objetivo é esvaziamento do conteúdo velho, conteúdo antigo, tá? Acetilcolina, contrai músculo liso. Então, nessa região, a eferência vagal libera acetilcolina, não libera VIP. No fundo, libera VIP, a eferência vagal. Bom, estão vendo ali na região do antro um triângulo. Na verdade, é uma célula piramidal chamada célula G. Célula piramidal, forma de pirâmide, chamada célula G. Essa célula G libera gastrina. Então, a liberação de acetilcolina, parte da história, libera gastrina. A gastrina é um hormônio proteico, são 17 aminoácidos, libera para o sangue essa gastrina. E o que a gastrina faz? Estimula a contração da porção distal do antro. Em humanos, isso não acontece, só estimula a secreção. Então, a gastrina é um hormônio que estimula secreção e motilidade, sim? Mas nós gente, não estimula a contração, só a secreção. Nos demais bichareiros, além da secreção, estimula a contração, tá? Então, esse é o reflexo vagal ou vago vagal. Contração da região final do antro para liberar o espaço para o alimento que está chegando. Pela distensão. Aqui vocês têm um esquema de como, em minúcias, e que para nós não vem ao caso, como funciona a contração estomacal. Tá? É só como informação. Regulação nervosa do esvaziamento gástrico, chamado reflexo enterogástrico. Reflexo, porque é nervoso. Enterogástrico, do intestino, intestino, do intestino para o estômago. Então, o estímulo para esse reflexo ocorre no duodeno, que é o sujeito que está recebendo o conteúdo que vem do estômago, né? Ele é que recebe essa informação. Então, vocês já têm ali. Nessa figura, vocês têm, bem no centro, o estômago, dentro do pH 2,5 a 4,5, é a faixa de pH ácido do estômago. Quimo é o conteúdo estomacal e um xizinho. O X no antro quer dizer que não tá tendo esvaziamento gástrico. Ou está inibido, está diminuído ou não está tendo esvaziamento gástrico, tá? Bom, o que acontece? Então, quais são as informações que o duodeno manda via plexo ou sistema nervoso autônomo, parasimpático? Distensão duodenal, lembrando que o diâmetro do duodeno é muito menor que o diâmetro do estômago, distensão duodenal, então excessiva conteúdo no duodeno tem que parar de mandar quimo, porque já está o armazenamento já está pleno dentro do intestino delgado, não vai dar tempo, não vai ter uma ação adequada de enzimas, porque está entupido, entre aspas, de conteúdo do quimo. Quimo muito ácido, não tem como ser diferente. O quimo é ácido, esse quimo vai para o intestino delgado, então eu vou ter acidez no duodeno, não tem como ser diferente. O quimo é ácido, esse quimo ácido vai para o duodeno. Só que o pH intestinal é 6,5 do intestino. Por quê? Porque as enzimas presentes no intestino delgado, que vêm do pâncreas, ou das microvilosidades, essa aqui é a célula intestinal, do epitélio, chamado enterócito, célula do intestino, sim, enterócito. Então, esse enterócito tem microvelocidade, tem enzimas presentes na borda da escova, nas microvelocidades, tá bem? Essas enzimas funcionam em o pH ótimo das enzimas pancreáticas e dessas microvelocidades é 7. Então, uma média de 6,5 no intestino delgado. Não pode ser ácido, porque as enzimas não vão funcionar. Então, a necessidade de parar esse esvaziamento para dar tempo de tamponar essa acidez. A gente vai ver depois como é que é tamponada essa acidez do quimo. Então, pH intestinal é 6,5, não é ácido. Olhando aquele retângulo à direita, em cima de fundo rosa, o que diz ali? pH gástrico, 2,5, bastante ácido, 2,5 a 3,5 é quando está vazio. Ué, mas não é, mas quando está cheio não aumenta a secreção, mas dilui o suco gástrico. Então, um pH 2,5 a 3,5 está vazio porque o ácido clorídrico está concentrado. 3,5 a 4,5 quando ele está cheio. Aumenta a secreção, mas o quimo dilui o alimento que se ingere, dilui esse ácido clorídrico. Eu tenho uma colega, uma amiga, que ela tem gastrite, tinha gastrite, o médico disse assim, tu tem gastrite porque tem uma rarefação alimentar. Claro, ela é nervosinha, né? É nervosinha. Mas o que ajudava muito essa gastrite é que ela se alimentava ao meio-dia e só ia ingerir alguma coisa às 7 da noite. Então o estômago ficava muito tempo vazio. E a secreção ácida ela é contínua, diminui, porque não tem alimento, mas ela é contínua, porque enquanto eu tiver sangue circulando, eu tenho secreção. Enquanto tiver sangue circulando. Então, no estômago tem sangue circulando, tem secreção. O ácido ele ficava livre, leve e solto para corroer o epitélio, gastrite. Então, nunca é bom estar sempre muito tempo com o estômago vazio.
porque o ácido está sendo produzido, ácido clorídrico. Bom, então a informação é para diminuir ou inibir o esvaziamento gástrico. Quimo hipertônico, quimo muito concentrado, qual é o abacaxi? Está aqui na figura de baixo. Vocês têm à direita um quimo muito concentrado e as setinhas vermelhas indicam ação enzimática. Então, se o quimo está muito concentrado, a enzima só vai agir na superfície desse conteúdo. A parte interna não. Então, o que acontece? Diminui o esvaziamento para que esse quimo, ele mesmo vai atrair água, por osmose, atrai água, e separa as moléculas. Então, as enzimas podem agir na intimidade dessas moléculas, tá? Isso está explicado naquele retângulo no meio à direita, em fundo amarelo. A diluição do quimo hipertônico pela água, que vem da onde? Do epitélio, vem do capilar, epitélio e luz intestinal. É necessária para uma ação enzimática mais homogênea sobre as partículas alimentares. Tem que ter ação enzimática, ela não tem como absorver. Passar da luz para a célula do epitélio e para o capilar. Não tem como absorver isso. Tem que diluir esse quimo hipertônico, tá? Oi? Essa ação enzimática já é duodeno e intestino delgado. Dentro do intestino delgado. Tá? Ah. As enzimas vêm do pâncreas. As que vão digerir moléculas grandes, obrigatoriamente vêm do pâncreas. Tá, obrigada. Tá, se o cara não tem pâncreas, tem uma insuficiência pancreática, tem que receber via oral as enzimas digestivas, porque o intestino delgado não produz enzimas que degradem macromoléculas. As proteínas, o amido e lipídios. Não tem. Tá? Notem. Então, assim, como é que o duodeno sabe? Vai dar essa informação para o estômago? Porque ele tem receptores, mecanosreceptores na camada muscular, tem receptores a ácido no epitélio e receptores de concentração de osmolaridade do epitélio. Lembra aquela figurinha embaixo que eu tinha ali, mostrei os receptores? Tem receptor para osmoreceptores, para concentração na luz, receptores para acidez, né, para outras substâncias, e para a distensão duodenal, que são mecanosreceptores na mucosa, na muscular externa. Sim? Então, esses receptores ativados levam informação inibitória, via plexos, principalmente, ou através da ativação do simpático, para diminuir o esvaziamento gástrico. Tá? O simpático diminui o esvaziamento gástrico. Tá bem? Então, aquela boa pergunta, ó. Amanda, assim, aquelas duas linhas horizontais grandes é intestino delgado ali, tá? Luz intestinal. Sim? Bom, qual é a regulação endócrina do esvaziamento gástrico? Lembrando que glândula salivar, salvo aldosterona, só tem regulação nervosa. Glândula salivar não tem regulação hormonal, salvo aldosterona, não existe, só nervosa. Estômago, intestino delgado tem regulação, intestino grosso tem regulação, além da nervosa, a hormonal. Então, assim, aquela célulazinha que parece um ET, aquilo chama-se célula enterendócrina, está ali em cima escrito, ó, enteroendocrine cell, célula enterendócrina, sim? O lado luminal está voltado para dentro da luz intestinal, duodeno, intestino delgado como um todo, principalmente de duodeno e ilho. Você tem microvilosidades embaixo para aumentar a superfície, e nota que tem sempre aquele xizinho na região antral do estômago, ou seja, eu tenho inibição do esvaziamento gástrico. Então, vamos ver assim, ó. A acidez, pH menor ou igual a 5, libera o hormônio secretina, que causa inibição do esvaziamento gástrico. Depois, mas a gente vai ver o que ela faz, sim? Bom, mas então, já agora, né? O que faz a secretina? Ela estimula a produção de bile e suco pancreático com pH bem alcalino, 8 a 8,6. Para os nossos padrões é bem alcalino, rico em bicarbonato. E um bicarbonato que é alcalino. 8 a 8,6. Para quê? Para neutralizar essa acidez. Tá? Notem, olha que interessante, ó. O colédoco libera bile no intestino delgado, assim como o suco pancreático, o canal pancreático, se encontram imediatamente depois do piloro, que é para já ter neutralização desse quimoácido. Tá? Então, não é à toa que logo depois do estômago já exista o colédoco, né, para liberar bile, e o canal pancreático. Salvo o bovino e porquinho, que é separado o canal pancreático, e gatinho, né, nas demais espécies é junto. Colédoco e canal pancreático. Tá? Já próximo, aqui está o estômago, né, já imediatamente para neutralizar. A secretina, então, estimula, além de inibir o esvaziamento gástrico, ela estimula a secreção de uma bile alcalina e de suco pancreático alcalino, para neutralizar essa acidez. Tá bem? A gordura e a proteína libera CCK, colecistocinina. O que faz a colecistocinina? Lá em cima, naquele retângulo de fundo azul. À direita, contração da vesícula biliar, libera a bile. Então, a bile é fundamental para a emulsificação de gorduras. E no pâncreas, a secreção de enzimas digestivas. É fácil, gordura e proteína são solutos grandes, né?
liberando a CCK, ela faz contração da vesícula biliar para liberar bile, vai emulsificar a gordura, você vai ver isso depois em detalhes. E no pâncreas estimula a secreção de enzimas digestivas. Para quê? Para degradar o que causou o estímulo, a gordura e proteína, entre outras coisas. Amido também vai ser degradado por essas enzimas específicas. E a glicose libera o GIP. Então vejam bem, você tem ali três células interendócrinas diferentes. Uma libera secretina, outro tipo libera CCK e outro tipo libera esse GIP. Tá? O que faz o GIP? O GIP, como a glicose é o estimulante, o que ela faz? Ela estimula a secreção de insulina pela célula beta, para colocar essa glicose, uma vez absorvida, para colocar essa glicose no músculo esquelético e no tecido adiposo. Tá? O que é GIP? GIP é peptídeo inibidor gástrico, e aí depois se descobriu que, um outro grupo de pesquisadores descobriu que estimulava a insulina. Então, também chamado polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose.com.br. Tá? Polipeptídeo insulinotrópico, afinidade pela insulina, dependente de glicose. Então, a liberação de glicose libera o GIP, que ele, então, estimula, entre outras coisas, a secreção de insulina e, ao mesmo tempo, também diminui o esvaziamento gástrico. Tá bem? São três hormônios importantes aí. Nós vamos voltar a eles quando estudarmos fígado. E pâncreas, né? E pâncreas. Tá? Isso é parte do que eles fazem. Até que tá bem? Vejam que a coisa não é assim, tem bastante informação. Né? Vômito ou emésis, isso aqui é importante. Vocês têm ali embaixo, em amarelo, o centro do vômito, se encontra no bulbo. O centro do vômito se encontra próximo ao centro da deglutição e próximo ao centro respiratório. São vizinhos, isso é bem importante. Né? Bom, por quê? Você tem um vômito central, são substâncias que agem direto nos neurônios do centro do vômito, provocando vômito. Por exemplo, causado por drogas que atuam diretamente no centro do vômito, ali à esquerda. Apomorfina, opioides, apicotoxina e metina. Às vezes vocês vão ter que, na clínica, simular vômito. Principalmente cão e gato que adoram ingerir coisas que não deveriam. Ou criança, por exemplo, né? Ou algum adulto que ingira uma substância indevida, provocar vômito. Então, tem a apomorfina, a picotoxina e a metina. Elas, na corrente sanguínea, atingem os neurônios do centro do vômito e provocam vômito. Por isso que quem tem muita dor recebe morfina para combater a dor, né? Causa vômito. A morfina causa vômito. Tem que tomar também um antiemético, porque faz parte da substância causar vômito. Além de inibir a dor fortemente, ela também causa vômito. Provoca o centro do vômito. Você tem um vômito central e tem um vômito por estimulação periférica, que são aqueles vários estímulos que vocês já conhecem. Receptores labirínticos, um navio ou um avião, né? Aquele movimento de sobe e desce, né? Estimula, altera o labirinto, promove vômito. Receptor tátil na garganta, aquele maldito pauzinho que o médico baixa a língua para examinar a garganta, né? Ou o dedo da garganta, estimulação mecânica na faringe, desencadeia o vômito. Mecanoreceptores e quimioreceptores no estômago e no duodeno. Mecanoreceptores e quimioreceptores no estômago e duodeno. Irritação da mucosa, tanto gástrica como duodenal. Isso aqui é importante. E o psiquismo, um aspecto nauseabundo de algo, por exemplo, cheiro ou visão de carne em decomposição. Que a gente se adapta a isso. Por exemplo, vocês, quando começaram na anatomia, alguns tinham vontade de vomitar, né? O cheiro de formal, né? A visão daquela carcaça. Depois, em seguida, passa, se adapta, né? Na necropsia, vocês vão ter simpatologia, e graças a Deus vão pegar já presencial, vocês vão ter aula, pessoal de excelência na patologia. No começo, abrir as vistas é um cheiro meio desagradável, desagradabilíssimo, mas aí, no começo, dá vontade de alguns são sensíveis e vão vomitar, cada um tem a sua sensibilidade, depois passa. Tem um filme que eu acho, bom, é um filme pesado, né? Platoon, quer dizer, pelotão em inglês, do Oliver Stone. O Oliver Stone foi voluntário para lutar no Vietnã. E ali veio muitos traumas, obviamente, né? E ele fez um filme, ninguém escapa ileso disso, né? E ele fez um filme chamado Platoon, com Charlie Sheen. Bom, aí o Charlie Sheen, recém chegando ao Vietnã, tem um cadáver em decomposição encostado numa árvore, o sujeito que morreu. Aí o Charlie Sheen começa a vomitar quando vê o cadáver, e o sargentão, que era casca grossa, e os outros não vomitam, porque já estavam acostumados a isso. Para eles, o cheiro de carne putrefata era comum, né? Não afeta, não se adapta. Bom, então, o que acontece? Uma vez, isso é importantíssimo, pessoal. Ali à direita, você tem naquele retângulo de borda azul, atenção, lesão no coração, no rim e no útero,
pode causar vômito. Então, tem a história de um sujeito que estava vomitando já 48 horas, ele foi no cardiologia, o pessoal lá é macaco velho, fez eletrocardiograma e ele estava infartando. Então, vômito continuado, não é que tu vomite e dá infarto. Tu está infartando e infartando no cardio e isso leva a vômito, né? Então, vômito muito continuado, vômito continuado, sempre vomitando, vocês têm que cuidar, porque pode ser tá ocorrendo um infartito, tá? Lesão renal também, porque acumula metabólitos, e no útero também. E a prenhez se dá pelos metabólitos que estão sendo gerados naquele momento, né? Excessiva quantidade de progesterona pelo lúteo, né? Preparando para a gestação, e os metabólitos do fetim, leva a vômito também. No início da gestação, né? Depois a adaptação. O que faz o centro do vômito? Ele estimula o centro da deglutição fortemente e inibe fortemente o centro respiratório, que é aquela desgraça. Ou tu vomita, ou tu respira. Os dois não acontecem. Então tu fica vomitando, e depois que tu para de vomitar, depois, né? Sendo vômito, bloqueia o centro respiratório, graças a Deus, para evitar a falsa via, que entre vômito na traqueia durante o vômito. Bom, o que vai acontecer? Olha que interessante, ó, a gente não se dá conta disso. Ó. Ali você tem a sequência do vômito, né? Naquele retângulo de fundo amarelo, primeiro em sequência, organizado pelo centro do vômito e a ordem via vago, contrai o duodeno em direção ao pilório. Depois, contrai o antro em direção ao corpo e, por último, contrai o corpo em direção ao esôfago. Os pessoal dizem, vomitei uma coisa verde. Verde, na verdade, amarelo esverdeado é a bile, porque o estômago estava vazio, tu começa a vomitar do duodeno, porção inicial do duodeno, para o estômago, então, estômago vazio, tu vai vomitar coisa verde, que a bile está sendo liberada, né? De nojo, né? Bom, o que acontece? Com a glote fechada, bem embaixo ali, isso aqui, aquele em vermelho, o retângulo vermelho é o esôfago de um cão, com a glote fechada, ela faz uma inspiração forçada, então dilata o esôfago, o tórax, aumenta a pressão negativa, e a parede do esôfago, que é colabada, ela distende. Então, tu dilata o tórax, o bicho dilata o tórax, uma inspiração forçada, aumenta o espaço interno do tórax. Como não entra ar, a pressão é negativa, né, obrigatoriamente. A parede do esôfago, ela distende e vai colocar o conteúdo para dentro do esôfago, tá? Então, succiona o conteúdo gástrico. Então, quem é que empurra esse conteúdo? Contração do duodeno, contração do corpo, contração do antro, duodeno, antro e corpo. Mas, porém, todavia, contudo, existe assim, uma forte contração dos músculos abdominais. Por isso que o bicho fica encurvado, porque tu contrai fortemente o reto abdominal, porque a contração do abdômen, dos músculos abdominais, ajuda as vísceras a empurrar ou pressionar esse estômago para expulsar o conteúdo. Gatinho adora vomitar porque ele se lambe, está sempre se lambendo, engolindo o pelo, né? Esse pelo vai sair, não vai ficar no estômago, vai ser mandado embora, tá? É meio nojento, mas é sobrevida do bicho, né? Não vai ficar com esse pelo enrolado nele, dentro do estômago, tá? Então, o músculo abdominal também é fundamental para essa expulsão desse conteúdo. A gente sempre fica em arco e não respira. Bom, e aqui vocês têm, então, o que acontece durante essa passagem pelo esôfago. Primeiro, número 1, contrai, o palato mole contrai, fecha as coanas. Mas eu vomito pelo nariz também. Bom, às vezes o vômito é muito forte, ou esse palato mole é incompetente para fechar completamente as coanas. Não deve ter conteúdo de vômito nas fossas nasais, porque essa zona aqui é muito vascularizada, além do que o vômito é bem ácido, né? É quimoácido. Bom, então, palato mole contrai, se passar pelo nariz pode ser muito forte, a contração. A glote fecha, o muscular epiglótico está completamente contraído, né? Fecha a glote. Relaxa o esfíncter esofagiano cranial, músculo cricofaringeu, número 3. Apneia fisiológica. Esse período depende da duração do vômito. Pode ser maior ou menor, depende do tempo do que está acontecendo no vômito. E o esôfago completamente relaxado. Tanto é que na náusea, tu faz quando tu começa a salivar muito, tu está nauseado, batata, tu vai vomitar, não tem como ser diferente. Por que saliva? A saliva vai lubrificar, como ela tem um pH 7, ela meio que ela vai também ajudar a neutralizar a acidez que vem do estômago para o esôfago. E fica um sabãozinho, é um lubrificante para a saída. O esôfago fica completamente relaxado, ele não vai causar nenhuma obstrução no esôfago para a saída do conteúdo que vem do estômago. Bem interessante, né? Quem é que coordena isso? O centro do vômito. Então ele estimula o centro da deglutição, vai então causar, nesse caso, um relaxamento da musculatura esofagiana,
e fechamento das coanas e da glote. Tá? Porque às vezes, é claro, vai dar irritação esofagiana pela acidez do estômago, né? Fala. Isso é Pergunta, Wanda. tudo, isso é tudo pelo nervo vago. Nervo vago. Nervo vago e a porção inicial é glossofaríngeo. A porção ali das coanas, palato mole e fechamento da glote é glossofaríngeo. Glossofaríngeo. Tá? Glossofaríngeo. Esôfago para baixo é vago. Sim? Fechamento das coanas e músculo da glote é glossofaríngeo. Tá bem, pessoal? Mais alguma pergunta? Bem interessante, né? Bom, vou parar a gravação.